Você já se perguntou quando ir no psiquiatra? Você tem receio de ir no psiquiatra? Ou até mesmo já ouviu vários mitos sobre ir no médico, psiquiatra? A ideia de hoje é a gente poder falar um pouquinho disso e nada melhor do que falar com um psiquiatra sobre essas questões. Antes da gente entrar no vídeo de hoje, eu sou Léo Weiner, sou mestre e psicólogo, e nesse canal eu falo sobre terapia, psicologia e como esses temas eles podem estar interferindo na tua vida. Se tu gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar o joinha e compartilhar e comentar aqui com seus amigos. Também, se tiver interesse, pode me seguir no Instagram, no @leonardo.weiner, onde eu converso ainda mais sobre psicologia, tiro dúvidas nas caixinhas e a gente pode estar tendo uma conversa até mais íntima por lá também. Então, para a gente falar um pouquinho sobre psiquiatria, falar um pouco sobre medicação, eu trouxe aqui o Gustavo para falar com vocês. Eu vou deixar o Gustavo se apresentar nesse primeiro momento. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro, Léo, obrigado pelo convite, então muito bacana estar aqui contigo, tomando esse café e conversando, né, um pouquinho sobre isso, né? Muito obrigado então por todo mundo também estar aí, quem enviou, né, dúvidas e também naturalmente quem quiser enviar depois também a gente pode dar uma forma de poder dar esse retorno para o pessoal também. Meu nome é Gustavo Aspirosa, eu sou médico psiquiatra. Eu sou mestre em psiquiatria, tenho formação em TCC, em terapia de esquema, trabalho como psicoterapeuta no consultório já há alguns anos, cerca de 8 anos. Fui aluno do Léo, né, também sou professor da Weiner, e é muito bacana a gente poder estar conversando nisso, que é algo que nós já fazemos, né, Léo, no dia a dia, de trabalhar juntos. Então, um trabalho, como eu costumo dizer para os pacientes, a 6 mãos, né, que nós fazemos muitas vezes com o psicólogo e com o psiquiatra, quando este faz a parte clínica e não só a psicoterapia. Eu acho que a gente poder aproximar um pouco isso e tirar um pouco desse ar que muitas vezes nós psiquiatras temos de sermos médicos de loucos ou muitas vezes apenas prescritores de medicação para quadros muito graves, e sim dentro de uma ideia de auxílio, né, melhora de qualidade de vida e de um tratamento de pacientes que naturalmente, enfim, sofrem ou às vezes têm algum grau de dificuldade e que a medicação pode entrar como um booster para o próprio tratamento. Bom, e eu acho que essa é a ideia, né, Gustavo? Eu acho que o que a gente faz também muito aqui nesse canal, e para quem segue o canal já deve ter percebido, que é poder trabalhar também com essa questão de psicofobia e de estigmatização que muitas vezes estão associadas, né, à psicologia, à psicoterapia, à psiquiatria e toda essa questão que às vezes não é tão fácil da gente diagnosticar, não tem um exame que vai dizer que a gente tem um determinado transtorno. Então eu acho que é uma aproximação muito necessária e importante para todo mundo. Não, e eu acho que está coberto de razão, assim, Léo, dentro disso, a gente poder fazer essa aproximação dentro de uma ideia científica, que durante muito tempo, né, as ciências do mundo psi, da saúde mental, estiveram muito distantes do que é realmente uma busca por evidências, por ter algo que faça sentido, protocolos de tratamento, ensaios clínicos, enfim, níveis de evidência que justifiquem o uso tanto de abordagens psicoterapêuticas como também farmacológicas para os pacientes. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta, o primeiro ponto, o ponto de partida que a gente pode sair é, se tu pudesse explicar para as pessoas o que consiste uma consulta no psiquiatra, como é que funciona uma consulta, e eu acho que daí tu pode até explicar um pouquinho dessa parte mais clínica e da psicoterapêutica, até para o pessoal poder entender um pouquinho mais como isso pode funcionar, né? Perfeito. É porque eu costumo fazer uma brincadeira com os meus pacientes, enfim. Eu digo que nós, da psiquiatria, infelizmente, a gente ficou com o pessoal do departamento de marketing que era ruim e que rodou na faculdade, né? O pessoal da dermato, da cirurgia plástica, enfim, todo mundo diz que vai e gosta e posta, né? O pessoal da psiquiatria, o pessoal termina evitando ao máximo. Porque, de fato, durante muito tempo, nós, psiquiatras, terminamos ficando, eu não digo naturalmente na margem da medicina, mas realmente um pouco distantes do que é o cuidado com o paciente que precisa de ajuda e que tinha uma forma de ajudar. Muito por abordagens teóricas que eram muito incrustadas dentro da psiquiatria mesmo, então a história nos mostra isso, e com a evolução das neurociências e a aproximação também das psicoterapias cognitivas, que terminam dando um match muito bom nesses tratamentos combinados, ficou mais fácil de entender o psiquiatra como um médico que auxilia o paciente e não só como um prescritor ou de sedativos ou de despertativos, vamos dizer assim. Mas, respondendo a tua pergunta, o que consiste hoje uma consulta psiquiátrica, pensando nessas duas ideias, um psiquiatra clínico e um psiquiatra que seja psicoterapeuta, né? A ideia de uma consulta clínica de um psiquiatra é quando um paciente percebe um grau de sofrimento que está causando algum prejuízo na sua vida, seja lá em qual esfera seja, social, laboral, acadêmica, enfim, romântica, amorosa, enfim, né, familiar. Aquele sofrimento mesmo. No sofrimento mesmo, ele poder procurar esse psiquiatra no intuito de, naturalmente, a gente pensar num diagnóstico e não que nós precisemos mandatoriamente um diagnóstico para poder prescrever. Na maioria das vezes, infelizmente, a gente costuma, às vezes, medicar sintomas e não medicar
exatamente transtornos mentais. Então isso é uma coisa importante. Mas eu não fecho critérios para um transtorno X. Bom, mas eu tenho uma sintomatologia que causa um sofrimento significativo, mas eu não preencho os X critérios que eu teria que ter dentro do que a gente entende que é o DSM, que é o que nos dá esse marco diagnóstico e quando a gente deve fazer para então prescrever. Então, numa consulta clínica, naturalmente, ou o terapeuta está encaminhando esse paciente, o que é muito comum, ou o paciente realmente não faz terapia e procura porque está com algum tipo de dificuldade, o que a medicação poderia auxiliar. Isso quer dizer que numa primeira consulta psiquiátrica o paciente vai sair medicado? Não quer dizer. E aí realmente vai muito de profissional para profissional, mas a gente costuma fazer mais de uma avaliação, mais de uma consulta, para poder entender melhor qual é a necessidade desse paciente, até que ponto outras medidas de intervenção, de mudança de estilo de vida, de busca por psicoterapia, não podem ser até mais eficazes, principalmente quando a gente faz uma comparação entre o risco de efeito colateral ou prejuízo que a medicação pode ter. E sim, infelizmente a gente tem que ter isso claro, né? Toda medicação tem algum efeito colateral que pode ou não causar prejuízo, né, no paciente. Isso é muito realmente dosável e a gente pode sim ver e tomar decisões a partir desse pressuposto. Bom, isso seria mais uma consulta clínica. E existe também a possibilidade assim de psiquiatras que são psicoterapeutas e que podem sim dar assistência para esse paciente tanto a nível de psicoterapia, então fazendo esse acompanhamento psicoterápico e, caso necessário, medicar o paciente também. Então seria mais ou menos esses dois formatos. Não, eu acho que a tua explicação ela abrange bastante, ela consegue explicar também bastante do que a gente procura e o que a gente trabalha junto, né, com o psiquiatra, muitas vezes, como tu mesmo falou, um trabalho a 6 mãos, terapeuta, psicólogo, psicóloga, paciente e psiquiatra. E eu acho que também é interessante e muito relevante tu falar, né? Como a gente já vem vendo em algum dos vídeos sobre a questão do DSM. É o manual estatístico, né? Que a gente faz essa questão do diagnóstico dos nossos pacientes, que é categorizante, né? Então, de novo, ele é categórico, ou seja, tu precisa fechar um certo número de sintomas num certo período de tempo para tu poder, de fato, estar tendo esse diagnóstico sendo feito pelo profissional, seja psicólogo ou pelo psiquiatra. Eu sei que esse papo de DSM às vezes é dá um pouquinho de sono, até a Mel que tá aqui embaixo, que é a cachorrinha, ela deu uma roncadinha, não sei se deu pra pegar no vídeo, mas tá tudo bem. Mas voltando pras perguntas, fora a Mel que não gostou muito do nosso assunto aqui. Ela não gosta muito, na verdade. Eu te pergunto assim, Gustavo, então tu explicou um pouquinho como consiste uma consulta, e daí eu te pergunto assim, quando tu pensa nesse medo, que muitas vezes é disseminado e que muitos pacientes tem medo de ir no psiquiatra, porque, psiquiatra é coisa de louco. O que tu falaria para essas pessoas e também o que tu gostaria de falar sobre essa mensagem, né, que às vezes foi tão disseminada? Boa, acho ótimo, assim. Primeiro, realmente nós não somos médicos de loucos e a gente pode muitas vezes auxiliar os pacientes que sofrem com o que a gente eventualmente pode chamar de loucura, de uma forma, enfim, banalizada, né? Nós atendemos e ajudamos pessoas que estão em sofrimento psíquico, assim como um terapeuta, e é muito comum, e bem como tu falaste, né, Léo? Existe, assim, quase que cronicamente, quando a gente fala, essa ideia de, não, meu caso não é tão grave, eu vou num psicólogo, não tá para psiquiatra. E não é isso. Uma das formas que eu normalmente sugiro, né, para os pacientes que vão fazer uma busca, alguém que, mas eu quero procurar um psiquiatra, como é que eu faço? Bom, se tu estás em terapia já com um psicólogo, uma psicóloga, uma boa forma de fazer isso para tentar ajudar e tornar isso mais confortável e também funcional, naturalmente, é o terapeuta indicar alguém com quem ele já trabalha ou que ele conheça, ou fazer um contato antecipadamente para tentar fazer essa troca entre os profissionais. Digamos que não seja o caso e eu vou aleatoriamente procurar um psiquiatra, por exemplo, de um plano de saúde, ou enfim, né, de um ambulatório genérico que eu posso ter acesso, enfim. Naturalmente poder eventualmente marcar com esse profissional, procurar então até mesmo a sua qualificação anteriormente, ver qual é o estilo de trabalho dele dentro daquilo que a gente pode ter, e sim se permitir fazer muitas perguntas, naturalmente levando as tuas demandas, tuas necessidades, não tendo medo e também exigindo desse profissional uma postura que atenda aquilo que tu precisa e a tua curiosidade sobre o que está acontecendo. Então, nós já passamos um pouco, há um bom tempo, daquela ideia de que se o médico deu, então deve ser isso, né? É uma lei posta. Aceitar cegamente o que o profissional está te dando, o que está te propondo, correto? Exatamente. Então, é a gente poder exigir desse profissional que está nos atendendo, né, uma consulta na qual a gente seja avaliado de uma forma completa, né? Que ele consiga olhar para a gente, para as nossas necessidades e não simplesmente medicar para ajustar isso ou ajustar aquilo. Entender muito melhor. Isso também leva
tempo, né? E a gente precisa ter mais de uma consulta. Então, não ter esse medo originalmente, e se caso haja esse tipo de desconforto na consulta, procurar outro profissional, pedir ajuda para alguém, pedir alguma indicação. Hoje, até as próprias redes sociais nos auxiliam muito. Existem muitos psiquiatras que estão nas redes, que fazem esse tipo de divulgação, que ajudam, ou realmente próprios psicólogos que trabalham em parceria, conhecem profissionais que estão disponíveis e trabalham em conjunto para poder fazer essa aproximação e tirar um pouco essa ideia realmente de algo super grave, ruim, que causa medo, que causa um desconforto, né? Não é para ser assim, é para a gente estar mais perto do paciente e não longe dele. É muito legal tu falar isso. Eu acho que como a gente vem trabalhando dentro das psicoterapias e também, acredito até na psiquiatria, a gente tem feito muito um movimento de individualização de processos para os pacientes. O que isso quer dizer, né? Que a gente não vai ter uma receita de bolo certinha para todos os pacientes. Tem depressão? É exatamente isso que eu vou fazer, vou seguir esse protocolo 100% cegamente. Não, a gente precisa entender o que está acontecendo ali, a gente precisa entender quem é esse paciente, como ele funciona, para a gente poder fazer um processo mais humano e mais individualizado possível para poder tratar o que esse paciente realmente precisa, né? E não necessariamente seguir cegamente o que o livro, o manual nos mandou. Exatamente. Inclusive, sabendo que muitas vezes uma consulta com o psiquiatra não é no intuito de saber o que o paciente vai tomar, mas também aliviar o sofrimento do paciente e entender que o caso dele não é de medicação, né? O que é muito comum. Muitas vezes os colegas pedirem para fazer uma avaliação porque, eu acho que o paciente não está muito bem, ver o que tu acha. E, de fato, a medicação não é mandatória para todo mundo, ela tem espaço, tem momento, tem o seu lugar, né? Tem uma sua duração também, naturalmente, que é para poder, enfim, a gente desmistificar essa ideia de que é um caminho sem fim, né? Entrou no psiquiatra, não sai nada. Sim, com certeza. E daí eu te pergunto assim, Gustavo, antes da gente ir para a pergunta do pessoal que colocou lá no Instagram, na caixinha de perguntas, fiquem atentos, porque normalmente quando a gente tem vídeos assim, eu abro uma caixinha de perguntas para vocês poderem colocar as dúvidas de vocês. Mas como que tu diria que funciona o trabalho combinado, né? Como é que funciona esse tratamento combinado? Psiquiatria, psicoterapia, junto ao paciente. Como é que funciona, ao menos na tua prática? Perfeito. Bom, na minha prática clínica, assim, eu tenho alguns terapeutas com os quais eu trabalho junto. O Léo é um deles, inclusive. Né? Mas eu, nesse sentido, me considero um cara muito chato, assim. Né? Eu só realmente... A gente gosta disso, tá, gente? De verdade. Né? Eu só realmente trabalho atendendo clinicamente alguns pacientes com terapeutas que trabalham na mesma linha que eu. E eu acho que isso é uma coisa que é super importante e ajuda muito. É a mesma língua, né? É como se nós estivéssemos falando a mesma língua. Se eu estivesse trabalhando com um profissional da psicanálise, e nada contra a psicanálise, a gente sabe das evidências que tem a psicanálise, um entendimento de ser humano, uma filosofia que está por detrás desse entendimento é muito diferente. Então é como se eu estivesse falando português e a pessoa fala inglês. Não, por mais que a gente possa se entender em alguma medida, o entendimento do sofrimento, o entendimento das patologias acaba sendo diferente, né? Exatamente. E se realmente for... E naturalmente existem colegas que fazem apenas psiquiatria clínica e também naturalmente eles têm um volume de pacientes maior, termina sendo muito mais plural, nem todos os pacientes fazem terapia, então funciona um trabalho diferente. Na minha prática hoje, 90% dos meus pacientes do consultório são de psicoterapia, eu tenho poucos pacientes clínicos e são apenas com alguns terapeutas com os quais eu tenho uma identificação profissional, com quem a gente consegue realmente ter essa conversa e que essa conversa, além de ser muito clara, muito transparente, ser a mesma língua, ela é muito frequente. Porque, vamos lá, dentro de uma ideia de modelo americano, inclusive de tratamento, nos quais fazer terapia não é uma atuação do médico, sumariamente, em função de custo-efetividade, né? E o psiquiatra, ele apenas medica. A gente tem muitos mais pacientes que teriam sendo medicados por um profissional. Aqui a gente tem uma abordagem um pouco diferente, principalmente no Sul, a gente tem a psiquiatria com uma tendência muito mais psicoterápica também, em função de muitas correntes que a gente tem aqui, enfim, principalmente vindas da Argentina, da época da psicanálise, enfim. Então, diferente de São Paulo, no qual a gente vê os profissionais de psiquiatria trabalhando muito mais de uma forma clínica e os psicólogos dentro de uma ideia de psicoterapia. Aqui, de fato, para funcionar, eu não vejo uma outra forma, Léo, que não seja tendo esse diálogo frequente. O psiquiatra, quando ele é o clínico do paciente apenas e não o terapeuta, vai ver esse paciente eventualmente em momentos de crise uma vez a cada 15 dias, raramente uma vez por semana, frequentemente uma vez por mês e quando estável uma vez a cada 2 meses. E o psicólogo, quando está sendo terapeuta desse mesmo paciente, vê ele toda semana. Então ele tem a capacidade de percepção de mudanças de humor e dessas atualizações no quadro do paciente de uma forma geral muito mais em tempo real do que o psiquiatra, que muitas vezes termina nem sendo procurado por esse paciente que tem como sua referência o seu terapeuta, o que é natural. Poder ter essa ponte constante entre o terapeuta e o psiquiatra clínico do paciente
é fundamental para o benefício do tratamento do seu próprio paciente. Inclusive, uma coisa que eu provoco muitos colegas a pensarem é que se não houver um alinhamento de modo de pensar entre o terapeuta e o psiquiatra clínico, o único prejudicado nessa história é o paciente. Com certeza. Então, a gente precisa rever, poder falar com o paciente abertamente sobre isso, numa ideia de pensar que tem que ser uma aliança e tem que funcionar. E que no final das contas é para o paciente, né? Exatamente, né? Não é sobre o psiquiatra clínico, sobre o terapeuta, é sobre como essa dupla trabalhando em prol, né, a favor do paciente, pode trazer melhores resultados. Legal, legal. E eu acho interessante quando tu traz isso, né, desse tratamento combinado, dessa conversa recorrente, porque ela é recorrente, ela precisa ser recorrente, para a gente poder pensar realmente nessa demanda e nessa necessidade que o paciente tem. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E pegando esse gancho, eu acho super importante isso, né, assim, dizendo assim, não vou dizer todos, né, mas a grande maioria de nós psiquiatras, a gente não é tão brabo assim, né, porque às vezes a gente passa uma imagem meio assim de ser brabo, de ser durão, de que não quer conversar. Ranzinzas, né, e não que não tenha, né, a gente tem alguns, né, e eu na maioria dos meus dias não sou, né, enfim, né, mas brincadeiras à parte, A gente tem que conversar com a Dani para ver se isso é verdade. A minha esposa pode dar o depoimento dela sobre isso depois. A Mel, pelo menos a cachorra, não costuma dizer isso, porque ela dorme bastante. Eu costumo dar bastante petisco. Mas brincadeira. A ideia é muito da gente pensar que se não tiver essa proximidade e se o terapeuta não conseguir ter liberdade para se sentir confortável em questionar o psiquiatra, inclusive, sobre sua postura e sobre sua conduta, de novo, prejudicado sempre vai ser o paciente. E muitos psiquiatras aí fazendo uma meia-culpa nossa, assim, que é uma coisa que eu provoco muito meus alunos lá na residência fazerem, é eles também terem um movimento de atividade em busca do terapeuta desse paciente. Que é dizer assim, eu queria entender melhor, tu conhece... Naturalmente, quando um psiquiatra clínico faz uma avaliação num paciente que está em terapia há meses, ele vai ter uma foto 3x4 de um filme de 6 horas que esse terapeuta já viu. Ele vai conseguir ver uma parte muito pequena, limitada do todo. Então, poder ter essa conversa com o terapeuta e ter esse diálogo sem ninguém se sentir desafiado, se sentir inseguro, o que vai pensar, é fundamental. Se houver esse tipo de ruído, de novo, prejudicado sempre é o paciente. A gente precisa mudar um pouco essa dinâmica e todo mundo buscar o mesmo sentido, né? Todo mundo na mesma linha. E essa já era uma das perguntas, né, que tinha vindo nas caixinhas, né, sobre como fazer e como facilitar esse processo dessa discussão de caso, realmente, né, entre psiquiatras e psicoterapeutas. E daí eu acho que tu traz até uma questão importante, e daí eu até faço essa indagação para nossa classe dos psicoterapeutas, né? Que a gente também tem o papel de questionar, e se a gente não concordar também com a postura e com a decisão clínica do psiquiatra, por mais que sejam médicos, de novo, nós como terapeutas, psicólogos, nós podemos errar, médicos também erram, e da gente poder conversar sobre isso. Ok, tu deu tal antidepressivo pro meu paciente. Por quê? Eu estava imaginando que tu ia trabalhar com esse antidepressivo. O que aconteceu aqui? E poder trocar essa ideia, porque às vezes vai fazer muito sentido e a gente vai poder ficar mais tranquilo na decisão. E às vezes essa própria conversa vai poder redirecionar esse processo clínico que é tão importante, né? E aí, sendo crítico dos dois lados, assim, né, que eu acho que é super importante. Se tu, terapeuta, tá atendendo um paciente, mandou para uma avaliação psiquiátrica e o psiquiatra, de fato, prescreveu A, questiona, pergunta, indaga. O que tem por trás disso? Estude. Exatamente. Leia, então, né? Leia sobre, né? Então, todo terapeuta psicólogo precisa ter uma base boa teórica de psicofarmacologia, de entendimento neurocientífico, de saber fazer diagnósticos e ter essa ideia de o que serve para cada coisa, por que tais coisas fazem mais sentido do que outras, quais são os perfis de efeito colateral para poder ter essa discussão com o psiquiatra. Ao mesmo tempo, psiquiatra, se tu for questionado sobre isso, não se sinta ameaçado. Tu está sendo questionado por alguém que se importa com aquele paciente, que é o melhor para ele. E, de novo, né? Eu acho que a gente volta para aquilo. Não é sobre eu ou sobre o Gustavo, é sobre o paciente. Então, se eu estou te indagando sobre uma medicação, por que isso para esse paciente? Eu não estou questionando a tua qualidade. Exatamente. E eu acho que tanto terapeutas quanto psiquiatras a gente pode entrar no modo muito defensivo. E daí, de novo, por que a gente está entrando no modo defensivo quando a gente está querendo trabalhar em prol do paciente? Juntos. E aí, ao mesmo tempo, ao contrário, pensando, psiquiatras, quando tiverem um paciente que está em terapia, liguem para o terapeuta, questionem. Como é que tá indo? Por que está indo desse jeito? Por que demorou tanto tempo, de repente, para encaminhar para um psiquiatra? Por que o terapeuta não fez psicoeducação sobre medicação? Por que não está auxiliando tal coisa? Por que está se direcionando
tais tipos de intervenção, né? Enfim, também questionando, e a ideia, né, é para os psiquiatras, estudem psicoterapia, estudem, mesmo que vocês não sejam psicoterapeutas, para que serve, qual é a ideia, qual é a abordagem, qual é o modelo de funcionamento, de novo, numa ideia de todo mundo em parceria trabalhar em prol do paciente, que é realmente o grande objetivo de estudo, né? Perfeito. E agora a gente vai para as dúvidas que foram colocadas lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Boa. Então, uma das perguntas que veio, os americanos dizem que é uma bola curva, né? Ixi. Pra tu fala sobre Zolpidem. Pronto. Fala sobre o famigerado Zolpidem. O tal do Zolpidem. Tá. O tal do Zolpidem, ou chamado também de Z-drug, é uma droga Z. Eu costumo dizer nas minhas aulas que ele é um benzodiazepínico mais elegante, né? Assim, que usa Balenciaga, né? Assim, mais descolado, né? Então, assim, segue o estilo, né? Exatamente. Ele é estiloso, tá? Mas, gente, é um perigo. É um perigo, tá? Tem alguns dados bem interessantes, depois eu posso te mandar esses dados, claro. Léo, que mostra nos últimos 10 anos uma queda vertiginosa na venda de benzodiazepínicos. Então nós estamos falando de Rivotril, que é o clonazepam, Frontal, Alprazolam, enfim, Lorazepam, Bromazepam, Diazepam, toda essa papapã aí. Uma queda vertiginosa nas vendas e um aumento expressivo nas vendas de Zolpidem. Não é por acaso. Não é assim, as pessoas não ficaram menos ansiosas. E pelo contrário, né? A gente tem evidências que vão apontar para o contrário. Pelo contrário. Então, durante a pandemia, a gente tem dados super legais do JAMA, assim. Legais, pessoal, por favor, não entendam isso como legais. Legais né? no sentido de interessantes, né? Exatamente. Legais no sentido de que bem desenhados, bem escritos, bem descritos. Uma metodologia legal de pesquisa. Exatamente. Daí é legal mesmo. Exatamente. Né? Então, publicados com aumentos de mais de 25% no número de diagnósticos de transtorno de ansiedade. Então, isso é super grande, né? É notável. E certamente vocês, terapeutas que estão no seu consultório, devem ter percebido, imagino que também, né, Léo? Claro. Nesses últimos 2-3 anos, em função da pandemia, um aumento significativo em sintomatologia ansiosa. Como é que então está se vendendo menos ansiolítico? Não é de graça. Não é porque os psiquiatras deixaram de dar receita azul, né? Que eu também tenho meus receios, mas isso pode ser para uma outra conversa. Mas porque, de fato, o Zolpidem tem aumentado muito, muito a sua venda, porque ele entrou no mercado como algo light, né? Como algo que é mais leve, que tem uma meia-vida curta, porque, de fato, né? O tempo que esse fármaco fica na nossa concentração sanguínea, até 50% da sua dose, que seria a meia-vida, que seria o tempo que esse remédio está, de fato, ativo, não só quimicamente, mas com algum tipo de resposta fisiológica, é de 4 horas, aproximadamente. Então a gente pensa, tá, depois de 4 horas passou, tá tudo bem, not so much, né? Porque ele é muito utilizado para quem tem dificuldade para induzir o sono, que é um dos principais sintomas de transtorno de ansiedade e também de episódios de depressão, né? E aí a pessoa começa a tomar um fármaco para tentar, como um cobertor curto, resolver um problema que é muito mais profundo. A gente tem aí dados que mostram, se não me engano, me corrija se estiver enganado, que de 80% a 90% dos pacientes com insônia, de fato, tem algum transtorno de humor que está presente. E a insônia é sintoma e não é causa. Ou seja, ela é consequência. E aí a gente tratar só a ponta do iceberg não resolve tudo que tem. E daí a gente volta até em algumas técnicas importantes de psicoterapia, né? Como a própria higiene do sono, que ela é fundamental e ela vai ajudar muito e muitas vezes vai estar trazendo uma melhora clínica para o paciente em termos do humor gigantesca. Mas lembrando, um episódio depressivo ele consiste de uma sequência, uma série de sintomas que também vão levar a isso e que, obviamente, higiene do sono é importante. Não neguem isso, o sono é mega importante, é tipo um superpoder que nós como seres humanos temos. Ainda assim, existem outras questões e questões que estão subjacentes que a gente precisa, sim, estar trabalhando, né? Exato. E qual é o problema do Zolpidem? O Zolpidem ele é o botão mágico, né? Porque tu aperta e desliga. E para quem sofre com algum grau de preocupação, principalmente ao deitar à noite, para quem tem um pensamento mais acelerado, para quem tem um comportamento mais agitado, o momento de deitar naturalmente pode se tornar assustador com o passar do tempo. Claro. E realmente quem já teve uma noite mal dormida sabe o quão horrível é o dia seguinte e principalmente o quanto medo pode dar de passar por uma segunda noite assim. E o Zolpidem entra como uma solução mágica. O problema é que ele, de fato, termina gerando um grau de dependência, tanto psicológica como também química. A gente não tem evidências que faça sentido tomar mais do que 20 miligramas de Zolpidem por dia. E certamente, tu terapeuta, e tu que também aqui, Léo, né, já deve ter visto pacientes que tomam doses muito maiores. Doses cavalares, né? Até mesmo durante o dia, para dar uma aliviada. Zolpidem não tem efeito ansiolítico, então ele começa a ser utilizado de uma forma diferente. Ele não vem
para isso para o mercado. Ele vem para resolver um outro problema. O problema de jet lag, que é quem termina viajando para fusos horários diferentes e precisa ajudar a regular o sono. Enfim, ele tem outras indicações, mas ele tem sim se mostrado, e para o futuro, assim, eu infelizmente prevejo um pouco isso como um problema de saúde pública, assim como muitos anos atrás nós tivemos os problemas dos abusos de benzodiazepínicos, que foi se diminuindo e que foi se percebendo que aumentam realmente sintomas de demência em fase, então em idade mais avançada, pacientes que tomam ao longo da vida com um declínio cognitivo importante, mostrando nitidamente o problema que eles têm. Tanto é que os benzodiazepínicos, ou os ansiolíticos, como a gente costuma chamar, são vendidos em receita azul controlada, apenas física, diferente do que a maioria dos remédios que a gente consegue fazer online, encaminhar. Essa receita tem que ser impressa, ela é retida na farmácia e tem um controle muito maior da Anvisa, tem número de série e tudo. O Zolpidem, ele é vendido na receita normal, também controlada, no entanto, na receita simples, assim como qualquer outro antidepressivo. Curioso é que até 10 miligramas no Brasil, a Anvisa aceita Zolpidem vendido nesse tipo de receita. Mas nós temos uma dose de Zolpidem, que é um Zolpidem de uma marca específica, que é de 12,5 miligramas, de liberação prolongada, ou seja, ele libera uma dose no momento da tomada e de 3 a 4 horas depois mais um pouco, de 12,5 miligramas, que este é exigido que seja em receita azul. Ou seja, existe sim um potencial de dependência e de tolerância ao fármaco, até mesmo na sua forma de prescrição. Então eu realmente acho que é um problema, ele não é uma solução, ele é uma solução de curto prazo e que no médio prazo já pode gerar problemas maiores. E por uma questão muito específica, né, Gustavo? Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Às vezes a gente entra numa ótica de que isso é a pílula mágica que vai salvar todos os problemas. Ok, mas qual é o custo? Essa acho que é uma pergunta que a gente precisa sempre se fazer. Qual é o custo de estar tomando essa medicação a longo prazo? De novo, a gente também não tem tantas evidências do efeito a longo prazo mesmo do uso dessa medicação. E fora, assim, realmente é um efeito colateral relatado, enfim, super visto, e eu já tive alguns casos no consultório que chegaram por isso, de sonambulismo, né, que pode realmente acontecer. Pacientes com atitudes completamente bizarras no meio da noite depois de tomar, não lembrando nada, batendo carro, saindo de casa, fazendo compras de coisas enormes, e não por uma indução maníaca ou por uma indução de impulso, mas sim por, de fato, uma perda completa do controle e da consciência do que está acontecendo. E de não lembrarem de absolutamente nada. Então, também botando o paciente numa posição muito mais perigosa. E nós temos outras alternativas. Primeira, naturalmente, higiene do sono, enfim, regularizar com atividade física, uma série de outras coisas que a gente pode utilizar para melhorar realmente o ritmo circadiano e o ciclo, né, de sono e vigília. O Zolpidem, de fato, turma, assim, é muito fácil e muito rápido para de fato resolver. Tão assim, ele é muito mais causador de problema do que solucionador de problemas. E eu acho que daí a gente volta para uma questão que ela é importante. Toda solução mágica ou muito rápida, quando que ela está realmente resolvendo esse problema que está tão sedimentado, que está tão estabelecido há tanto tempo, né? Então eu acho que são algumas coisas para a gente ir se perguntando também na medida que as coisas vão andando. Gustavo, outra pergunta que foi feita: o que fazer com um paciente que tem medo de ficar viciado com a medicação? Perfeito. De ficar com esse efeito aditivo mesmo da medicação. Perfeito, acho ótimo, assim. O do Zolpidem, de fato, dizer pra ele que se ele continuar tomando desse jeito, pode acontecer, né? Enfim, só pegando esse gancho, mas, né? Como, de fato, existem algumas medicações, né? Exatamente. E o que a gente sabe? Benzodiazepínicos, de uma forma geral, eles podem causar duas coisas, que é dependência e tolerância, ou seja, quanto mais tempo o paciente toma, mais difícil fica para ele parar de tomar e mais difícil é para ele ter o mesmo efeito que ele tem com aquela dose. Portanto, constantemente, a gente tem pacientes usando doses mais altas para o mesmo efeito, tornando cada vez mais difícil retirar. Similar o que a gente pode pensar, por exemplo, com álcool, que a pessoa vai tomando e vai precisar tomar uma quantidade ainda maior de álcool para ter o mesmo efeito. Perfeito. O que a gente sabe? De uma forma geral, os psicofármacos, vamos dividir nos grandes grupos, então a gente vai falar de antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos. São, de fato, os três grandes carros-chefes, né? Depois tem os ansiolíticos, né? Enfim, que a gente falou, que são os benzodiazepínicos, na sua grande maioria, podem, de fato, causar isso. Mas esses três, deixando os psicoestimulantes um pouquinho de fora, que eu acho que é um pouquinho mais controverso, e depois a gente entra nisso, a gente não tem realmente evidências de que algum desses três possa causar dependência ao paciente. Tá, então quer dizer que antidepressivo não causa dependência? Quimicamente, não. O que a gente pode sim perceber é pacientes, e tem um estudo dos anos 90 da fluoxetina, por exemplo, que é um antidepressivo super famoso, enfim, e um dos primeiros a serem desenvolvidos dentro da ideia do inibidor seletivo. Mais comuns, né? Os mais comuns, enfim, a gente tem disponível na rede pública, uma medicação que tem evidência para um monte de coisa super bacana, que depois tem um estudo no final dos anos 90 que mostra que depois de 5 anos tomando a mesma medicação na mesma dose, houve sim uma perda de efeito, e não necessariamente por ter criado dependência ou tolerância, mas sim por algum tipo de adaptação neuroquímica do sistema nervoso central para pacientes
que de fato se mantinham gravemente doentes ou com transtornos crônicos, né, de funcionamento psíquico, tá? Então, bom, aí a gente pode pensar que a medicação ao longo do tempo muda a forma de fazer efeito. A gente pode pensar isso tanto para menos quanto para mais. Existe então dependência de antidepressivo? Não. O que de fato a gente sabe que existe, e é muito comum a gente ver isso nos psicoestimulantes, é o paciente ter a necessidade, e são casos específicos, né, Léo? Claro. Para a maioria. A gente não está generalizando. Não é generalizado. É o paciente fazer um pulso de antidepressivo por um longo tempo, ele ficar estável, suspender e ter uma recaída. Não é que ele teve uma recaída porque ele tem uma dependência. De fato, não se resolveu o transtorno de base e ele precisa ainda daquele suporte químico e ele não ficou pior do que ele estava antes de tomar a medicação. Provavelmente ele ficou parecido com aquilo, se sentindo muito próximo do que ele estava. Então é comum a gente perceber pacientes que, eu fiquei viciado no meu antidepressivo, eu não posso mais parar depois que eu comecei, mas provavelmente porque algo fez com que ele precisasse começar e não se resolveu o que ele precisa continuar tomando. Então, mais por aí. Tanto para antidepressivos, para anticonvulsivantes e lítio, que são os estabilizadores de humor, ou os antipsicóticos, que muitas vezes em doses mais altas podem ser considerados estabilizadores de humor também, comumente são pacientes com transtornos crônicos. Exato. Quando a gente fala, por exemplo, de transtornos psicóticos do espectro da esquizofrenia ou com transtornos de humor dentro do espectro bipolar. A gente não pode dizer que, para sempre o paciente terá que tomar medicação, mas a gente dizer que isso não vai acontecer também é um erro. É muito comum a gente ver esses pacientes fazendo uso de medicações por longo termo, em função da necessidade do transtorno e da dificuldade que se tem de estabilização desses quadros. Então, esses pacientes, pode ser que eles tenham que usar a medicação, não por ficarem viciados ou dependentes no fármaco, mas pelo quadro, né? Pelo quadro exigir a tomada deles. Quando a gente entra em psicoestimulante, aí a parada é um pouquinho diferente. O que é psicoestimulante, né, gente? A gente está falando de a Ritalina, que é o metilfenidato, um dos mais comuns disponíveis, enfim, no mercado, né? A modafinila, né, que é realmente antigamente utilizado principalmente para narcolepsia, é um psicoestimulante que tem essa ideia de diminuir o padrão de sono durante o dia e que tem um efeito realmente estimulante dentro de uma ideia de uma segunda linha de tratamento do déficit de atenção. E a lisdexanfetamina, famoso Venvance, né, que tanto se fala, enfim, né, principalmente na Faria Lima, enfim, né, com o Venvance for Breakfast, né, e que a gente vê tanta gente procurando, tanta gente em meio de concurso público, tanta gente em meio a atividades que exigem alta performance, por de fato aumentar o foco, enfim. E aí a gente costuma ver uma dependência muito de efeito psíquico, ou seja, por haver um improvement, né, uma melhora de performance, pacientes não tolerarem mais não ter aquela performance. Então, isso acho que é algo mais complicado da gente ver. Existe sim algum grau de dependência química, porque realmente nós estamos falando de medicamentos que são derivados. A lisdexanfetamina, como já diz o nome, um derivado de anfetamina, então de um estimulante. Então a gente corre em doses mais altas risco de ter uma dependência assim desse medicamento. Eu acho que daí tu consegue explicar de uma maneira sintética um pouquinho como isso funciona, né? E sempre lembrando, também existe a questão dessa dependência até psicológica, né? De tu sentir que tu precisa da medicação mesmo não tendo essa dependência quimicamente falando. Obviamente a gente pode entrar numa discussão de circuito de recompensa e tudo mais, mas a grande questão é que também existem aspectos psicológicos que podem estar influenciando aí. E bom, Gustavo, eu queria te fazer então uma última pergunta, ao menos para o nosso primeiro papo. Gente, se vocês gostarem do vídeo, né, comentem aqui embaixo para a gente poder ter outras conversas com o Gustavo, que ele pode estar nos ajudando, tirando dúvidas também sobre outras medicações e tudo mais. Mas todo mundo que está com depressão vai tomar um antidepressivo? Não. A resposta simples é não. Eu pensei, como é que eu posso ser bem objetivo? Acho que não, gente, não. Né? Não é mandatório, não é obrigatório, mas comumente a gente vê prescrevendo. Por quê? Principalmente casos graves, inquestionável. Casos graves, inclusive, eventualmente podem levar até a necessidade de internação psiquiátrica. Né? Então, casos graves, a gente terminaria entrando muito nessa seara, e muitas vezes casos graves com ideação suicida grave, a gente nem começa tratando com antidepressivo. A gente comumente começa tratando com antipsicótico, né, com estabilizador de humor. Mas então toda depressão grave é bipolar ou esquizofrênico? Não, mas numa ideia de contenção de uma ideia obsessiva de morte, que a gente sabe que o antidepressivo, em função do tempo que ele leva para começar a fazer o efeito, que é em média 20, 30 dias, sendo bem realistas, né? A gente não tem esse tempo muitas vezes com esses pacientes, a gente precisa tentar contê-los quimicamente, a gente vai usar outras coisas. Pacientes com depressão moderada são de fato o grande questionador, e aí a gente vai ver qual é realmente o acesso que esse paciente tem
há uma rede de apoio, então, a gente está falando de família, amigos, atividade física, ritmo de sono, psicoterapia, suporte familiar, e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar junto com esse paciente. E esse é o paciente que muitas vezes a gente vai terminar lançando mão de um antidepressivo. E pacientes com depressão leve, a gente sabe que quadros leves de depressão respondem bem à medicação, sim, mas respondem melhor à psicoterapia, à atividade física, a yoga, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente olha, mindfulness, enfim, tem um monte de ferramentas que a gente já vê hoje sendo publicado como realmente efetivo para tratar depressão leve, quadros leves, né, gente, deixando muito claro, quadro leve de depressão. Então, realmente aí termina funcionando e a medicação termina não sendo a melhor primeira escolha para esses quadros, né? Então, fazer outras tratativas iniciais faz mais sentido. Por quê? Principalmente porque, de novo, porque a gente falou antes, né, Léo, todo antidepressivo pode sim levar a algum efeito colateral. A gente tem que guardar para o paciente que faz sentido. A gente não vai deixar de usar naquele que precisa, mas a gente também não precisa sair prescrevendo para todo mundo que, inclusive, não precise. E eu acho que daí isso fecha muito bem com a questão do que a gente tem de evidência, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, como o tratamento combinado de psicoterapia mais medicação tem uma tendência a potencializar o efeito realmente do tratamento para o paciente com depressão moderada a grave, né? Enquanto na verdade a gente vai ter essas outras evidências falando sobre a depressão leve e como a gente pode estar tendo outras intervenções que o custo pro paciente talvez seja menor. Exatamente. Né? Que demandam mais do paciente, exigem mais dele, a gente está falando em coisas muito com base de ativação comportamental, né? Exato, modificação de padrões, né? Exato, exige muito mais do paciente, então por isso que ele tem que estar disposto e com humor suficiente para se engajar nisso. Então se for algo moderado, provavelmente a gente não consiga tão facilmente. Quando é leve, a gente tem um paciente mais acessível, né? Mais motivado, mais motivado, a gente diria, né? Exatamente. Bom, Gustavo, primeiramente queria te agradecer por ter tirado o tempo, a gente vir aqui no teu consultório conversar contigo. Foi um prazer mesmo, é sempre bom falar contigo e ainda mais poder tirar a dúvida do pessoal. Um agradecimento especial de novo ao Gustavo. Se tu gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o comentário e curtir e compartilhar com amigos de vocês. Roda a vinheta, toca o sininho das notificações e lembra de seguir o canal. Isso vai estar no final do vídeo. Claro que sim. Foi um prazer e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado para todo mundo. Deixa as perguntas aí. Então segue o Léo, bota o sininho e a gente vai se vendo por aí, tá? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Léo. Valeu.